dermatologia em Patos de Minas, na região. A doutora Nara Regina Nunes Vieira, especialista em dermatologia, é formada na UFMG, formou em 1996. Fez residência em clínica médica e dermatologia no Hospital das Clínicas da UFMG. É casada há quase 25 anos com Eduardo Duarte Caldas, oftalmologista, que ela conseguiu trazer para Patos, né? Em vez de segurar ela lá fora, quando ela casou, ela que trouxe ele para cá e foi muito bem recebido, está aqui em Patos. Eles estão aqui desde 2002, né? Tem 2 filhos, João Eduardo, de 18 anos, e Pedro, de 14 anos. Vão ser médicos também? Olha, não poderia deixar de dizer que a doutora Nara é a filha mais nova do saudoso senhor João Lazinho. O João Lazinho era fazendeiro também, não era? Muito bem. E respeitado líder político patense durante muitos anos. Doutora Nara Regina é atual presidente da Associação Médica Regional de Patos de Minas, já na sua segunda gestão. Cada uma dura 3 anos, portanto ela já está há quase 6 anos, completando este ano 6 anos à frente da Associação Médica Regional de Patos de Minas. Portanto, essa é a nossa convidada especial de hoje, Ramalho. Muito bem, doutora Nara Regina Nunes Vieira, bem-vinda aqui ao programa, bom dia. Bom dia, J. Ramalho, bom dia, José Afonso, bom dia, Edivar. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer, viu, estar aqui, muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Ô, Zé Afonso, vamos conversar então, né, porque tem muita coisa que a gente quer saber, né, e o ouvinte também. É verdade, como tem. E primeiro, doutora Nara, já registra aqui uma enorme quantidade de mensagens cumprimentando o programa por tê-la convidado, né? E por você estar aqui. Nota-se que, além de uma médica conceituada, uma dermatologista conceituada, você é também muito querida por muita gente aqui em Patos de Minas e na região. Muito bem, olha, a dermatologia, quando a gente fala em dermatologia, pensa-se muito na questão estética, mas ela é extremamente abrangente, tem uma evolução constante, portanto, é uma especialidade extremamente importante, muito respeitada e, enfim, e a doutora Nara é uma especialista nessa área. Eu gostaria de falar primeiro, para a gente começar, doutora Nara, sobre a Associação Médica Regional de Patos de Minas, que congrega os médicos de nossa cidade, né? Como é que vai a Associação Médica Regional? Como é que está essa integração dos médicos em torno dessa dessa importante entidade? Sim, a Associação Médica Regional Patos de Minas, ela tem 69 anos, no ano que vem ela completa 70 anos. 70 então é uma anos. Entidade muito antiga, uma das primeiras de Minas Gerais. Nós somos filiados à Associação Médica de Minas Gerais. Sei. Né? O que nós estamos percebendo nos últimos anos é uma redução do número de associados, né? Parece que a participação associativa ela perdeu um pouco da importância. Para você ter uma ideia, nós somos hoje quase 500 médicos em Patos de Minas e região e nós não somamos 200 na associação médica. Essa tendência, José Afonso, ela não é uma tendência só da nossa cidade. Sim. Aliás, isso acontece com muitas entidades. Sim. Eu vou só pedir um tempinho aqui, doutora Nara, para a gente melhorar ainda mais essa qualidade do som do nosso microfone, para que todo mundo possa ouvir e entender exatamente o que ela está explicando. Então, isso ocorre com muitas entidades. Lá também, então, está sendo assim. Sim. E nós percebemos que o mundo realmente mudou, né, José Afonso? Hoje em dia nós temos um número de profissionais muito maior do que quando eu cheguei, por exemplo, em 2002. Sim. Né? E as pessoas chegam e vão procurar os seus atendimentos em hospitais, em clínicas e não procuram associação para afiliar, né? Muitas vezes a gente faz campanhas, a gente divulga a associação, mas a gente realmente tem percebido que houve uma redução na procura por estar dentro da associação. Né? Muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, o que a associação vai trazer para mim? Né? Hoje em dia a gente tem essa visão muito do que eu vou ganhar com isso, né? E na verdade é o contrário, é o que eu posso fazer pela associação, né? Quando a gente se associa dessa forma, nós estamos querendo juntar forças, né, para lutar por um ideal, seja um ideal profissional, né, seja um ideal cultural,
né? Então nós temos várias frentes de trabalho, eu costumo dizer. A gente entende assim, porque na verdade a associação médica, para o médico, ela é muito importante, porque primeiro que é uma fonte de atualização de informações, de conhecimentos, quer dizer, vocês estão sendo, doutora Nara, sempre trocando ideias, não é verdade? Então isso para o médico estar sempre atualizado é importantíssimo. E há também a questão de que a Associação Médica Regional Patos de Minas, ela também, no meu entender, pelo que a gente já conhece, eu acompanho a associação há muito tempo, ela tem um papel preponderante junto à população de Patos, na medida em que ela traz informações que acrescentam para o profissional médico, mas também para a própria população, não é verdade? Sem dúvida, né? Nós temos a educação médica continuada, né? Que é um programa que a gente sempre faz de atualização. Agora, a gente entende também que antigamente a atualização para os médicos era feita de uma forma mais difícil, né? Hoje em dia, com a internet, com a velocidade da informação, eu consigo me atualizar, por exemplo, dentro do meu consultório, fazendo uma pesquisa bibliográfica. Nós temos da Associação Médica de Minas Gerais uma biblioteca virtual muito boa e assim, funciona muito bem. Então não é necessário mais que eu vá até a Associação Médica para fazer a minha atualização. Eu posso fazer isso sozinha no consultório. Mas hoje a gente tem os alunos, né, que é quem aproveitam mais desse programa de educação médica continuada, porque nós fazemos praticamente mensalmente eventos científicos cuja participação hoje em dia maior são dos alunos, né? Nós, inclusive, na associação mudamos o nosso estatuto para criar uma maneira deles se associarem como sócios acadêmicos, para virem mesmo para dentro da associação, uma maior nos ajudarem. Integração, né? Sim. Perfeito. Além da educação médica continuada, nós temos um programa cultural muito importante. Nós criamos o Centro Cultural Guimarães Rosa, que foi quando nós tivemos, você teve com o Dr. Giovanni aqui na semana passada, né, falando um pouco sobre o museu, mas foi com a criação do Centro Cultural que nós conseguimos, inclusive, pleitear recursos da Lei de Incentivo à Cultura, que era a antiga Lei Rouanet, e conseguimos regularizar todo o museu, né, fazendo um plano museológico, registrando as peças. Que é um dos mais importantes do estado, diga-se de passagem, né? Sim, sim, né? E temos também um coral, que é o coral da Associação Médica, né? Do que qual já você vai participa, né? Sim, já vai para 10 anos também, porque nós acreditamos que através da arte e cultura a gente consegue promover saúde. Então, também é uma função da Associação Médica entregar à comunidade algumas coisas que ajudem na promoção de saúde. Tá certo. Né? Antes da gente entrar na questão de dermatologia, que é muito importante, e outros assuntos, Ramalho, de vários ouvintes, eu queria apenas acrescentar aqui o seguinte: essa evolução da medicina, ela acontece no mundo inteiro, Sim. né? Em Patos de Minas, ela tem chegado com muita força. Sim. Não só na área particular, né, no setor particular, mas no setor público também. Sim. Ou seja, as inovações, não apenas técnicas, mas também de conhecimento, de aprimoramento dos profissionais? Sim. Em primeiro lugar, pelo número de profissionais que tem chegado, né? Nós tivemos um aumento muito grande no número de vagas para as faculdades de medicina. Então, nós estamos formando mais profissionais. E nós percebemos, nesses últimos 20 anos, que muitos profissionais de várias especialidades chegaram. E, com isso, nós percebemos também uma modernização do atendimento de uma forma muito intensa, né? Quando eu cheguei, os hospitais eram de um jeito. Hoje os hospitais são muito bem equipados, né? Oferecem tratamento nas mais diversas especialidades. Então, praticamente não é necessário mais que a gente saia da cidade para receber um tratamento de boa qualidade. Isso aconteceu no particular, sem dúvida nenhuma, né? Nós estamos vendo ampliações dos hospitais, né? Em estrutura física, por causa das especialidades que estão chegando, mas nós também estamos percebendo uma melhora do atendimento na rede pública também. Isso é importantíssimo, porque sabe? Até pouco Sim. tempo não acompanhava o outro, né? Sim. Então,
Nós percebemos uma melhora no atendimento básico, né, nas unidades básicas de saúde. Hoje a gente tem o hospital regional, que realmente está passando por alguns problemas, mas está sendo estudada uma solução para isso, né? E nós tivemos a grata... foi muito bom a abertura da Santa Casa aqui em Patos de Minas, né, que veio complementar a saúde de Patos de Minas e da região. E agora, com a habilitação na oncologia, nós estamos muito felizes, porque a região estava carente, né, e agora vai conseguir atender não só a nossa cidade, mas, se Deus quiser, os outros municípios, porque nós somos polo para 33 municípios. Doutora, com relação, a senhora falou em especialidades, né? Várias especialidades. Está faltando, tem alguma especialidade que falta ainda em Patos? Algum médico que ainda precisa vir para Patos, ou tem todas já hoje? Tem praticamente todas, não me ocorre. Mas praticamente assim, todas? Eu falo assim, muito especialistas, por exemplo, nós temos nas áreas de radiologia, por exemplo, pessoas que se especializam somente em aparelho locomotor. Tá. Né? Por exemplo, eu tenho uma colega que formou comigo, que trabalha na Beneficência, e ela faz radiologia só de aparelho locomotor. Aqui na cidade nós ainda não comportamos esse tipo de profissional, sim, porque é muito específico, né? Mas, por exemplo, agora estão começando as especialidades na pediatria, que é uma, sim, outra coisa também que a gente não via, né? Estão chegando, por exemplo, pediatras que são especialistas em gastroenterologia pediátrica, por exemplo, né? Então, assim, tinha algumas especialidades também que nem existiam, né, doutora? Isso, exatamente. Porque eu trabalhei em hospital há anos atrás, na época que era enfermeiro prático. Não existia. Aqui tinha 1 ou 2 enfermeiros formados, né? Então, foi modernizando, é o mesmo caso da medicina também. Sim, sim. Por exemplo, quando eu me formei, a geriatria, que hoje em dia é uma especialidade muito bem estabelecida, necessária, ela era um R3 da residência de clínica médica, ou seja, ela era o 3º ano de especialização de uma residência em clínica médica. E hoje não, hoje ela é uma residência com uma carga horária imensa, né, e que tem aumentado a complexidade, porque o conhecimento chegou, né, então a gente precisa utilizar o conhecimento em benefício da população. A senhora falou no início aí sobre não há necessidade de sair mais, né, até para estudar, né, o médico, sim, formado, ele hoje, com o avanço da tecnologia, de equipamentos, da própria internet que facilita isso, e na pandemia mostrou isso, né, doutora? Hoje você pode ir atualizando sem precisar sair daqui, né? Sim. O fulano está num congresso em tal lugar, hoje não precisa mais disso, né? Sim, a pandemia, claro, em alguns casos, né? Exato. A pandemia, ela veio nos mostrar que é possível estudar à distância de uma forma bastante eficaz. Agora, é claro que para a questão prática, os cursos que necessitam de habilidades manuais, práticas, né? Eles precisam de treinamento que a gente chama de hands-on. Você precisa, sim, colocar a mão na massa, vamos falar assim, né? Então, ela veio para ajudar, ela não veio para substituir, né? Eu acredito que o ensino à distância, ele é bastante interessante, mas para além da questão técnica, nós precisamos conviver uns com os outros também. Então, por exemplo, quando nós vamos a um congresso, muitas vezes nós não só aprendemos com as aulas que estão sendo ministradas, com os cursos que a gente tem oportunidade de participar, mas com a experiência dos colegas que estão ali, que a gente troca uma ideia, discute um caso. Então, essa convivência, ela é muito salutar também para o nosso aprendizado. E, doutora Nara, é preciso pensar também que, além da aquisição de conhecimentos hoje à distância, os médicos, os profissionais da área médica têm que se preparar também, porque da agora para frente nós vamos começar a investir, quer dizer, o mundo está investindo já, e o Brasil está chegando lá também, na videocirurgia, por exemplo, né? A cirurgia à distância, não é isso? Sim. A tecnologia, ela proporciona isso, né? Nós estamos vendo isso em grandes centros, como antigamente, por exemplo, numa cirurgia para retirada da vesícula, né? Era feito um corte grande no abdômen, né? E a convalescência era por muitos dias,
Hoje não, hoje é feito por videolaparoscopia. Então você tem uma câmerazinha que é introduzida no abdômen, que você vê. Então a convalescência é feita muito rapidamente. Tá certo. E agora as cirurgias virtuais, né, vamos falar, então é muito fantástico, né? Quando o doutor Giovanni Roncalli esteve aqui no programa, a gente tocou nesse assunto. Eu vou tocar de novo porque ela falou em videolaparoscopia. Exatamente nesse dia 16 agora, quer dizer, depois de amanhã, né? Sim. Nós teremos a entrega simbólica da torre de videolaparoscopia para a Santa Casa de Misericórdia de Patos, que foi uma iniciativa de um projeto global do Rotary Club. Sim, doutora Amélia encabeçou isso, né? Isso, teve à frente o Rotary Club de Patos de Minas, mas envolveu todos os clubes de Patos, empresários, doadores, Clube da Argentina, enfim. Isso vai acontecer então depois de amanhã. Edivar. Pois é, oi. Vai dar certinho aí, Zuzu? Beleza? É o seguinte, doutor, tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom dia. Voltando a falar a respeito da Associação Médica, recentemente nós tivemos, por parte da associação, a iniciativa de realizar alguns treinamentos para profissionais da área de saúde, né, que ajudam os profissionais médicos aí. E a senhora falou de 500 profissionais hoje aqui em Patos de Minas. Eu me lembrei que deve ter no mínimo o dobro disso aí também de profissionais que trabalham na área da saúde, como dentistas e demais. Ou seja, a demanda por esse tipo de profissional para ajudar o outro profissional ali da saúde é muito grande. Vocês pretendem realizar outros treinamentos? Tem já alguma coisa em vista nesse sentido, doutor? Sim, nós conseguimos ajudar bastante na época do Covid, no hospital de campanha, promovendo um treinamento para os médicos que estavam de plantão, né? Ali na linha de frente. Agora, a questão do treinamento na área de saúde, da associação médica, ela fica restrita aos médicos. E muito desse treinamento é promovido pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, né, que nós temos também a felicidade de ter funcionando na nossa sede da Associação Médica o Conselho. Então, praticamente bimensalmente, eles trazem treinamentos na área de emergência, de urgência, voltados para a clínica médica, voltados para a ginecologia, voltados para a pediatria. Então, existe um cronograma anual, sim. Esses treinamentos do Conselho são gratuitos para os médicos, né? Todo médico, para exercer a profissão, ele precisa ser inscrito no Conselho, né? Para ter lá o seu CRM, né? O seu número de registro como médico. Então, o Conselho, ele tem muito cuidado em oferecer esses treinamentos, sim. Então, vão acontecer, nós temos a agenda, isso está disponível no site do Conselho. E para as atendentes? As atendentes, as secretárias, você fala. Isso, nós fizemos 2 treinamentos mesmo, né? O primeiro treinamento que nós fizemos foi para secretárias dos médicos que já atuavam, né? E o segundo treinamento que nós fizemos foram para pessoas que querem se tornar secretárias. Então, foi um inicial, né? Por que nós fizemos isso? Porque é bastante difícil para nós conseguir pessoas que substituam as nossas secretárias, ou definitivamente, ou em épocas, por exemplo, de licença maternidade ou de férias. Então, a nossa ideia foi criar um banco de dados de pessoas treinadas que pudessem depois oferecer esse serviço. A nossa intenção é fazer treinamentos, no mínimo, anuais. Muito bem. Eu tenho que ir para o intervalo, são 8h24. Zé, se você quiser deixar já uma pergunta aí, já ligada a outros assuntos, do jeito que você achar melhor. Exatamente. Vamos lá. Para ela responder depois do intervalo. Porque vocês já tocaram na questão da pandemia, aliás, de Covid-19. Aliás, não tinha como a gente ficar fora disso, ainda mais conversando com uma médica, né? A pandemia, a Covid-19, chegou à dermatologia, ela teve algum reflexo na dermatologia? A doutora Nara vai responder daqui a pouco, depois do intervalo. Olha, Dornelles Imóveis tem uma dica para você que quer fazer um investimento seguro, que é o Residencial Luiz XV. Apartamentos de 2 quartos com suíte, sala, copa, cozinha, 1, 2 vagas de garagem, tem sacada na sala, no quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio. O prédio é sempre partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV, na rua João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos. Fica próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Comprar, vender imóveis é com dornellesimóveis.com.br. Você pode participar também dos nossos assuntos aqui no programa, através do 388
1798. Pode mandar um áudio, pode mandar uma mensagem de texto, daqui a pouco ele vai coloca o povo no rádio. O Grupo Patense, profissionalismo, experiência de mais de 28 anos na prestação de serviços funerários, ou um atendimento humanizado, profissional, oferece planos de assistência funerária, empresarial e familiar, valores acessíveis. Saiba mais em grupopatense.com.br. Minas Saf Brasil, uma empresa do Grupo Patense. Intervalo, 8h26, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Estude de graça no Colégio Universitário Unipan e ainda ganhe uma ajuda de custo todo mês, por meio do Trilhas de Futuro. Inscreva-se já e garanta sua vaga em um dos 6 cursos técnicos ofertados. Saiba mais em cursostécnicosunipan.edu.br. Tem amor e tem sabor, mas vira sua vida. É receita de família, é Copa, sua escolha preferida. Não tem quem não aceite um tiquinho de doce de leite. A galera toda curte bebida láctea e iogurte. Tem amor e tem sabor, mas vira sua vida. É receita de família, é Copa, sua escolha preferida. Nossa, tá barato demais. Mini Guaraná Antártica e Pepsi 200ml 99 centavos. Abóbora cabuchá, batata doce roxa e mugango 1,97. Abacate, inhame chinês baby, laranja pera 2,47. Cará, maracujá e tomate 4,97 o quilo. Coxa e sobrecoxa congelada 7,49 o quilo. Paleta bovina 25,99 o quilo. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Melhor escolha para sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. No Sicoob Credicopa é assim. Você tem oportunidades de investimentos rentáveis, as menores taxas do mercado, rapidez e tecnologia em suas transações. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo, aqui no Sicoob Credicopa você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras. Sicoob Credicopa, mais que um banco. A nossa cooperativa de crédito. Atenção para a formação do Trilhas de Futuro. Técnica em enfermagem Gabriele. Técnico em marketing Max Yuri. Técnica em eletrotécnica Laura. Ué, mas esse time só tem técnico, Lisca. E só técnico bom. O Trilhas de Futuro voltou. Cursos técnicos gratuitos do governo de Minas para o ensino médio. Acesse trilhasdefuturo.mg.gov.br e se inscreva até 15 de fevereiro. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Muito bem, aqui no nosso Debate 98 temos o Momento Unipan, como acontece de segunda a sexta-feira, sempre trazendo informações do Centro Universitário de Patos, Minas, e nós estamos aqui atualizando as informações, principalmente para o ano letivo de 2023, ainda com relação a matrículas, com relação a inscrições para diversos cursos. A gente fala aqui, por exemplo, com a doutora Nara sobre especializações, sobre aprimoramento, né, sobre aquisição de conhecimento por parte da classe médica, e a gente lembra que os cursos de pós-graduação são muito importantes e o Unipan investe nisso. A cada ano, mais e mais cursos de pós-graduação estão sendo implantados e a grade, portanto, tem facilitado para muita gente, não apenas para quem mora aqui em Patos, mas prova disso é que muita gente de outras cidades, né, até de muito longe de Patos, tem vindo à nossa cidade para participar desses cursos. E tem muito mais também, inclusive não se esqueça do vestibular agendado, que é quando você agenda a data, né, o dia, o horário que você tem disponibilidade, e aí você se inscrevendo pode fazer o vestibular agendado, facilitando muito para você pela questão de não ter que se deslocar numa data específica, né? Você que escolhe. E além disso, ainda tem também a variedade de cursos. São muitas as opções para as quais você pode participar se inscrevendo no vestibular agendado do Centro Universitário de Patos, Minas. Portanto, não perca tempo, se informe, ouça aqui o nosso Momento Unipan, acesse o site, compareça presencialmente à sede administrativa do Unipan.
Unipan, educação que transforma. 8h30, Relojoaria Marques, são mais de 62 anos no mercado. Olha, tá de casa nova, instalações amplas, modernas, equipamento de alta tecnologia. A Relojoaria Marques é representante dos óculos Ray-Ban. Você quer um óculos original? Então, passa na Relojoaria Marques, são mais de 30 anos que representa os famosos óculos Ray-Ban. E a Relojoaria Marques você encontra joias, relógios e agora também armações e lentes de óculos de grau. Você quer um óculos de grau? Dá um pulinho lá, tem um departamento só para te atender. Profissionais especializados e óculos e de grau é lá na Relojoaria Marques. Nova loja, dá um pulinho lá para você conhecer. São mais de 62 anos no mercado. Continua ali próximo ao mercado municipal, só que agora na rua Agenor Maciel. Já o Edivar coloca o povo no rádio, são 8h31. A melhor escolha para sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. No Sicoob Credicop é assim, você tem oportunidade de investimentos rentáveis, as menores taxas no mercado, rapidez e tecnologia em suas transações. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo, aqui no Sicoob Credicop você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras. Sicoob Credicop, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. 388-1798 é o nosso WhatsApp. A Ultragás Patos continua com a promoção Pague Leve. Você passa na portaria da Ultragás, pega seu gás de cozinha, R$98, e já aproveita, pega sua água mineral, 20 litros, R$10, isso mesmo, promoção Pague Leve. Gás, R$98, água 20 litros, R$10, somente na portaria da Ultragás. Você também pode ligar, pedir o seu gás ou água mineral no 3823-3131, 3823-7179. A Ultragás está na Avenida Fátima Porto, em frente ao Marte Minas. Disque Gás e Água, 3823-3131, 3823-7179. A Ultragás é o gás mais vendido do Brasil. Como é que tá a situação aí, Odivar? Beleza, as pessoas podem participar conosco ligando para o 388-1798. Você sempre participando conosco aqui nas ondas da Rádio Clube, e esse número é o WhatsApp 388-1798. Pergunta para a doutora, por favor. É o Cristiano passando aqui a mensagem. É o seguinte, o uso de protetor solar deve ser uma constante, independente do dia, do sol ou nublado? Quem está perguntando é o Cristiano, o Jota. Doutora, o uso do protetor solar depende do dia, se está nublado ou não. Como é que funciona o uso do protetor solar, doutora? Qual é a recomendação? A recomendação é que o filtro solar seja usado diariamente, mesmo em tempos nublados. Por quê? Porque a radiação ultravioleta, ela atravessa as nuvens, né? Então nós somos irradiados, nós moramos num país quente, né? O ano todo, nós não temos verdadeiramente inverno, né? Então nós sabemos que o sol, ele é o grande vilão da pele, né? Sim. Nós temos um aumento intenso do câncer de pele, né? Principalmente nas zonas onde as pessoas ficam mais expostas, mas o sol também mancha a pele, envelhece. Então, a utilização do filtro solar é muito importante diariamente. Mas tem um detalhe aí, Ramalho, que é importantíssimo para o nosso ouvinte que perguntou também, porque os filtros solares são centenas de marcas. Sim. Né? E podem ser usados sem recomendação médica, doutora? Sim, eles podem ser usados sem apenas recomendação. Pela recomendação, por exemplo, da farmácia, do vendedor? Sim, eles são medicamentos que a gente chama de venda livre, né? Que são medicamentos que podem ser, medicamentos não, são substâncias que podem ser adquiridas ali na farmácia. Qual é o critério que a gente utiliza? Como eu oriento o meu paciente, por exemplo, no meu consultório? Não importa a marca do protetor, desde que ele seja uma marca de boa procedência, vendido numa farmácia. Então, a gente não deve comprar protetor solar, por exemplo, de um ambulante, né? De uma pessoa que não tenha um registro e tudo. O fator de proteção mínimo para o nosso país hoje é 30. Então, aquele FPS, fator de proteção solar, deve ser no mínimo 30. Isso independente do tipo de pele? Independente do tipo de pele, né? É claro que para pessoas de pele mais claras, podem se utilizar de um filtro solar mais intenso, fator de proteção 50, 60. Porque esse fator existe
a questão da quantidade. Se eu coloco uma camada muito fina, o fator de proteção que está escrito no frasco, ele não se reproduz na pele. Então, muitas vezes a gente passa uns 60 numa camada fina, ele vira 30 na pele, né? Então, se a gente passasse realmente uma camada grossa como deveria ser, o 15 seria suficiente. Então, a gente já fala 30 para virar 15, vamos falar assim, né? E uma outra coisa muito importante do protetor solar é que cosmeticamente ele deve agradar a pessoa, porque senão ela não vai usar. Se ela achar muito oleoso, ela não usa. É verdade. Né? Se ela achar que o perfume não é adequado, ela não usa. Então. Mas tem modernizado muito, né, doutora? Sim. Já melhorou bastante. Tem muito. Neutros, né? Tem sem perfume, tem mais secos, tem mais oleosos, tem com cor, tem sem cor, né? Tem para homens na barba. E eu quero aproveitar aí nessa mesma linha de você volta já, só para mim não perder a ponta da meada, a questão dos repelentes também, doutora. Sim. Porque a gente tá falando aí você tá falando de protetor. Como é que funciona esses repelentes? Eles funcionam realmente? Sim, eles funcionam. Os repelentes, eles devem ser passados em áreas expostas, né? A partir dos 6 meses. Existem repelentes também que são específicos para crianças, assim como os filtros solares, de 6 meses a 2 anos, devem ter especificação infantil, né? Mas nós não conseguimos 100% repelir. Sim. Assim como nós não conseguimos 100% proteger do sol, né? Mas os repelentes, principalmente para pessoas que são alérgicas, que formam aqueles calombos quando são picados, ou que vão para áreas que você sabidamente vai ser picado, por exemplo, zona rural, na beirada de um rio, né? Eles devem usar, sim. Os pescadores, principalmente, né? Edivar, eles usam muito o pito de paia, né, Edivar? Você que é pescador. A fumaça diz que espanta aí os mosquitos. Mas, doutora, é o seguinte... eu gostaria de saber da senhora, já em relação à questão de verão, né, queimaduras, porque muitas pessoas não usam o protetor solar e acabam se queimando, dá até queimadura de 1º grau. O que fazer para evitar isso? Isso, as queimaduras, elas são muito importantes, a gente precisa realmente evitar, porque nós sabemos que o número de queimaduras, principalmente nos primeiros 20 anos de vida, aumenta o índice de melanoma, que é um câncer de pele muito letal, né? Então, assim, câncer de pele não mata, sim, o melanoma mata a pessoa e nós precisamos ter essa consciência, né? Então, evitar as queimaduras significa não só passar um protetor solar quando você sabidamente vai ficar exposto, mas vestir blusas. Hoje nós temos tecidos com proteção solar, então vestir blusas de manga comprida, colocar chapéu, não ficar exposto nas áreas do sol do meio-dia, por exemplo, né? Fazer suas atividades ou de manhã ou no final da tarde, evitar mesmo aquela queimadura, porque se ficar levemente rosado já é considerado uma queimadura e aquilo vai alterar o DNA da pele e aquela memória da alteração ela continua na pele. Por isso que muitas vezes as ações maléficas do sol que nós tomamos durante a infância, a adolescência, elas vão aparecer na vida adulta, né? Então fica parecendo que não vai ter problema, mas vai. Antes de você entrando aquela questão da pergunta. Eu quero só aproveitar o gancho aqui, já que a gente está falando aí de pele. Tem muitas pessoas, aqueles que gostam de produtos naturais, porque agora na Covid se falou muito sobre isso, a questão da vitamina do sol, né, doutora? Que a vitamina D, né? Se fala muito nela. Aí eu tô vendo a senhora falar aí do sol do meio-dia, evitar. E eles costumam dizer que no meio do meio-dia que é o melhor sol para você tomar. E a gente sempre ouviu isso. Não fica no sol de meio-dia às 3. Não é isso, Afonso? Sempre foi isso. E agora, doutor, afinal de contas, a gente deve ir pro sol, que é o melhor momento para pegar essa vitamina D no sol do meio-dia mesmo? Não pode? Aí a senhora falou aí que para evitar, porque senão pode ter a queimadura. Como é que a gente faz com isso? Porque se tiver com protetor, e aí? Eu te agradeço por essa pergunta, porque essa é uma das maiores dúvidas que nós recebemos no consultório, né? Então, assim, o sol de 9
às 16 é um sol que emite uma radiação que é a radiação ultravioleta B. Essa radiação é necessária para a formação da vitamina D. Sim. A formação da vitamina D na pele, ela é feita, na sua grande maioria, por essa radiação. Não existem alimentos que a gente possa ingerir que nos deem a quantidade de vitamina D que a gente precisa. Então, a gente precisa do sol, a gente precisa do sol. Mas uma coisa é você tomar sol para formação de vitamina D, outra coisa é você tomar sol até queimar a pele. Então, assim, nós temos vários fototipos, que são as cores de pele. Então, tem o fototipo clarinho, o fototipo médio, o fototipo negro, né? Que é uma pessoa mais resistente. Então, uma pessoa clarinha, ela não pode ficar no sol na mesma quantidade que uma pessoa morena. Você, né? por exemplo. Exatamente. E eu, aqui, ó, dá para fazer uma comparação. Dois exemplos, exatamente. claros. Então, qual é o parâmetro? É o que a gente chama de eritema. O eritema é o vermelho. Então, se você ficou vermelho, você tomou sol além do que você tolera. Nós temos hoje, comprovadamente, que os filtros solares não reduzem a síntese da vitamina D. Então, o melhor é tomar sol com protetor solar, porque você vai estar sintetizando vitamina D e vai estar protegido. Então, não interfere. Pode passar e tomar o sol, que você vai estar... Sim. Vai estar tomando a vitamina. Quando nós expomos uma área maior, por exemplo, nós vamos ao clube, estamos, né, de roupa de banho, a quantidade de tempo, né, que você precisa para sintetizar é pequena, porque você está tomando numa área grande. Agora, quando você vai expor, por exemplo, só braços, só pernas, você precisa ficar uma quantidade maior. Agora, eu oriento sempre ao meu paciente, nunca utilize o rosto para sintetizar vitamina D. Porque só o rosto. Porque vai manchar. Né? É verdade. Bom, então vamos lá, sua pergunta, né, Zé? Pois é. Houve algum problema de pele ou qualquer doença provocada pela Covid-19 em nível de dermatologia? Sim, a Covid-19 trouxe muitas alterações cutâneas, né? Porque é uma doença sistêmica, inflamatória e tem a questão também vascular associada à própria doença. Nós temos estudos de meta-análise que mostram uma frequência muito variada. A gente vê estudos mostrando de 0,5% até 45% de incidência de lesões de pele nos pacientes com a Covid, né? Então, o que se tem hoje na literatura, uma média de 6%. O que é mais comum? O mais comum de todos é o que a gente chama de exantema ou rash, que é aquela pessoa que fica vermelha, aquelas manchas vermelhas. Por quê? Porque Covid é uma virose, então a gente tem mancha vermelha e muitas viroses, né? Pela própria ação do vírus mesmo. Nós podemos ter também urticárias, que são os calombos, nós podemos ter manifestações vasculares, até, por exemplo, com necrose de ponta de dedo, né? Porque a Covid traz uma alteração da coagulação muito importante. Agora, o que ganhou destaque foi a queda de cabelo pós-Covid. Queda de cabelo pós-Covid está sendo muitíssimo frequente. Nós temos visto, por exemplo, Covids relativamente leves, com quedas de cabelo muito intensas. Então, é claro, um paciente grave com uma queda de cabelo intensa, a gente até entendia. Mas muitas vezes o paciente fala, olha, eu fiquei com uma gripe leve, mas está com uma queda de cabelo muito intensa, né? Então, existe uma alteração do ciclo do cabelo provocada pelo próprio vírus, aonde você tem uma migração do fio que estava na fase de crescimento para a fase de queda, então ele entra precocemente nessa fase de queda e a pessoa perde o cabelo. Agora, vai recuperar, né? Não é uma perda definitiva, tendo paciência, aquele cabelo volta todo. Agora, mas não é espontaneamente. Toda manifestação que você citou aí, por exemplo, oriunda da Covid, ela precisa de tratamento. Muitas vezes a queda de cabelo melhora espontaneamente, né? O que nós fazemos é um suporte nutricional, porque se você tem o maior número de fios que estão na fase de crescimento, estão se recuperando, eles vão demandar mais nutrientes, né? Mas se a pessoa falar, não quero tratar, não vou tratar, eu vou melhorar? Sim, ela vai melhorar, principalmente se ela tiver uma boa alimentação. Bom, o Edivar tem mais, doutor. Eu peço que a senhora coloque o fone para a senhora ouvir. Vamos lá, Edivar. Pois é, doutora, é o seguinte. Opa, abaixa aí. Isso. Tá meio alto? Como é que é? Tá bom, né? Vamos lá. Doutora, é o seguinte, tem uma mãe que me ligou aqui agora
né? Tá perguntando, ela não quis se identificar, mas diz o seguinte: ela está preocupada com a questão de piolho nas escolas. Há como se fazer uma prevenção para evitar esse danado desse bichinho? Isso é tão antigo, hein? Pode ficar com fone, doutora, pode, enquanto a senhora responde. Aí é o seguinte, o piolho, a primeira coisa é que a mãe que identifica o piolho no seu filho, ela deve chegar na escola e contar, né? Ela não deve ficar com vergonha, porque aí a própria escola pode fazer uma vigilância em relação às outras crianças. Antigamente, a gente tratava piolho com aqueles pós que a gente aplicava. Neucídio. Eu acho que todo mundo conhece, Neucídio, não é isso, doutor? A gente ficava com um lenço na cabeça. Nossa Senhora da Bahia pro sol. A mãe colocava o menino no sol com o Neucídio. Ficava com a cabeça branca. A gente quase morria de tanto coçar a cabeça, né? Mas hoje não. Hoje a utilização da ivermectina para pediculose, ela é muito eficaz, é uma medicação que não tem efeitos colaterais muito importantes e nós podemos usar em crianças com muita segurança, né? Então, se identificar, contar para a escola, né? E a escola pode tomar as providências e chamar. É o mesmo caso da criança que está com sintomas gripais, né, doutor? Tem que contar na escola, não vamos levar o menino, mesmo caso suspeito de Covid, não leva também, né? Porque é importante. Tem mais, Edivar? Só de falar de piolho, a cabeça da gente parece que já coça, né, doutor? É engraçado, né? Doutor, e por falar em coceira, quando picadura de inseto também é problema recorrente no consultório, alergias? Sim, as alergias a picadas de insetos são muito recorrentes, principalmente na infância, né? A gente vê depois, com o crescimento, uma resistência à picada, as pessoas param de fazer tanta erupção e é muito importante que as pessoas saibam assim, muitas vezes eu sou picada 1, 2 vezes e eu faço uma erupção quase no corpo todo, então não é necessário que seja cada pontinho que está ali irritado tenha sido uma picada, aí é uma reação alérgica a 1, 2 picadas, porque a memória passa, né, pelo sangue e aí vem a erupção mesmo. Agora ficar tomando aquele antialérgico conhecido aí, não, né? Melhor procurar um médico, né? É melhor procurar uma orientação. Mas o brasileiro, você sabe como é que é, né? Eu tenho que fazer mais um intervalo, Zé Afonso, porque já vamos falar das pomadas. Pois é. Esse é o assunto. E tem uma doença que é importantíssima que a gente aproveite a presença da doutora Nara, que é a questão do lúpus. A gente está falando o tempo todo aqui, todo dia a gente fala na abertura do Jornal da Clube que nós estamos no mês de fevereiro roxo, que é um mês de prevenção também para a questão do lúpus. E é impressionante o quanto essa doença é séria. Depois do intervalo, nós vamos falar desse assunto. Dornelles Imóveis e o Residencial Luiz XV, apartamento de 2 quartos, com suíte, sala, copa, cozinha, 1, 2 vagas de garagem, sacada na sala, quarto, porcelanato, bancada em granito. Olha, fica ali na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Pato. Se é próximo ao Cicobi da Rua da Mata, informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. 8h48, Grupo Patense, profissionalismo e experiência de mais de 28 anos na prestação de serviços funerários, um atendimento humanizado, profissional, oferece planos de assistência funerária empresarial e familiar, valores acessíveis. Saiba mais em grupopatense.com.br. Menasaf Brasil, uma empresa do Grupo Patense. Intervalo 8h49, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Que trem bom. Sexo seguro da Samba e Prevenção. Vai! Carnaval, carnaval e carnaval, meu bem. Com sexo seguro a gente se dá bem. Carnaval, carnaval e carnaval, moção. É sexo seguro e a gente no bem bom. O carnaval tá aí e a prevenção tá na mão. Faça sexo seguro, Fulião. Acesse saude.mg.gov.br/sexo seguro e saiba mais. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. A melhor escolha para sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. No Cicobi Credicopa é assim. Você tem oportunidades de investimentos rentáveis, as menores taxas do mercado, rapidez e tecnologia em suas transações. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo, aqui no Cicobi Credicopa você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Tem amor e tem sabor, mas vira sua vida. É
assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. A Relojaria Marques, mais de 62 anos no mercado, agora de casa nova, instalações amplas, modernas. Olha, representante dos óculos Ray-Ban, mais de 30 anos. Quer um óculos original Ray-Ban? Dá um pulinho lá na Relojaria Marques, tá lá o Zé Marques, o Niquinha, o Taquim, toda a equipe para te atender. São mais de 62 anos, né? Então, continua ali na Praça do Mercado, a Relojaria Marques, só que agora na rua Agenor Maciel. Ô Zé Afonso, nós temos aí mais 2 assuntos, ou mais de 2 assuntos, né? Vamos lá então? Vamos. Já falamos aqui nessa questão desse recente caso aqui da alergia, da provocação de cegueira em pessoas que usaram uma pomada no cabelo. É a proibição da Anvisa dessas pomadas aí, doutora. Na verdade, parece que são pomadas usadas para modelar o cabelo, né? E as pessoas que acabam se submetendo a banhos, ou de piscina, ou o próprio banho, aquilo escorre e alguns casos foram relatados de cegueira. Agora, atualmente, a Anvisa sugeriu que todos os produtos nesse sentido fossem proibidos, não fossem utilizados, até fazer essa farmacovigilância, até definir qual é a substância, em quais marcas, para poder divulgar isso. Isso tem que ser feito de uma forma muito minuciosa, muito cuidadosa, para que você também não implique pomadas de outras marcas com outras substâncias, como se fossem as causadoras. Então, esse trabalho da vigilância é um trabalho muito importante, muito minucioso, e é um trabalho muitíssimo difícil, porque identificar não vai ser fácil, não. Até lá, então, que se tome todos os cuidados. Foram muitos casos, né, doutor? Muitos casos. Agora, é muito interessante, porque isso vem ao encontro a uma demanda muito importante, que é a demanda estética, né? Hoje a gente tem essa demanda muito importante no nosso dia a dia. E nós precisamos entender que nada estético justifica um risco muito grande. Então, se a pomada te traz um risco, não utilize. E aí eu gostaria de falar do bronzeamento artificial, como nós falamos do filtro solar da outra vez. Nós temos hoje uma cultura do bronzeamento natural, que é aquele que as pessoas passam um produto, que é um fotossensibilizante, depois deitam em macas, ficam ali para fazer a marquinha com aqueles adesivos. Aquilo é extremamente prejudicial para a pele. Ah, mas fica bonito, esteticamente fica charmoso, né? Mas a longo prazo você pode ter um câncer de pele, né? E também nós temos complicações do próprio procedimento, né? São complicações raras? Sim, são complicações raras. Mas eu gostaria de deixar essa orientação porque assumir o risco, ele passa por conhecimento. Então, quando eu assumo o risco, conhecendo os riscos, é uma coisa. Agora, quando eu faço um procedimento, mas eu não sabia que aquilo poderia me trazer risco, é outra coisa. É verdade. Né? Então, muito cuidado ao escolher um procedimento estético, se aquilo não vai te trazer um risco muito grande, né? Zé, o outro assunto, ô Edivar, você tem... Tem sim, tem mais perguntas. Então vamos aqui rapidinho aí pra gente fechar. Doutora, aqui. O Marcos está querendo saber o seguinte: essas manchinhas, essas manchas que aparecem, né, com a idade, ou tem como evitar essas manchas brancas na pele? Essas manchas tenis. As manchas brancas e as manchas escuras que vão aparecendo com a idade, elas têm a sua origem no sol. É claro que tem pessoas que têm uma tendência maior, vai aparecer mais cedo, e tem pessoas que vão passar uma vida inteira e não vão ter tantas manchas. Então, a característica pessoal também, ela é importante. Tem tratamento sim. Até pouco tempo as manchas brancas nós não tínhamos nada para oferecer, mas como a medicina tem evoluído muito, né? A dermatologia incrivelmente evoluiu, né? É uma das áreas da medicina que mais inovam, né? Sem dúvida, né? Hoje nós temos infiltrações de medicamento nessas lesões, que são pequenas cicatrizes na pele, e que o resultado é bastante interessante, né? E para as manchas escuras, com laser, peelings, a gente consegue ter uma melhora grande. Agora, nunca nós vamos voltar a pele aquela qualidade de uma pele que não tomou sol. Então, por exemplo, se você compara a pele do braço com a da barriga, que quase não toma sol, você vai ver que a pele da barriga é melhor. Bom, fecha aí, Edivar, pra gente fechar. Bom, a Vanilda está querendo saber o seguinte: existe algum tipo de alimentação específica para ajudar na
queda, para evitar a queda de cabelo pós-Covid? Não, específica não, mas nós sabemos que os sais minerais, os nutrientes, eles são muito importantes. Então, é uma alimentação saudável, rica em frutas, em verduras. Eu falo que o nosso PF é um dos melhores nutricionalmente, né? Então, arroz, o feijão, a salada, o legume e depois a fruta também. Então, é uma alimentação saudável. Agora, alimentação específica para isso, não. Esse é o melhor medicamento, né, doutora? Sim. Zé Afonso, a última aí. Caramba, tem tanta coisa ainda. Olha, a gente queria falar sobre vitiligo, se avançou. Eu só tenho 3 minutos, velho. Então vamos pro lúpus, que nós estamos no Fevereiro Roxo, que é de conscientização, né? Não sei se tem prevenção, ela vai contar pra gente aqui agora, mas é uma doença inflamatória que eu fiquei impressionado aqui com a quantidade de efeitos. Por exemplo, articulações, afeta articulações, pele, rins, células sanguíneas, cérebro, coração, pulmões. Lúpus é terrível, então. O lúpus, ele é mais frequente na mulher, né? Infelizmente. Ele pode ser uma doença de acometimento somente cutâneo, né? Que é o lúpus que a gente chamava antigamente de discoide, que é o lúpus crônico cutâneo, mas numa pequena parcela ele tem esse acometimento sistêmico. Então, praticamente todos os órgãos podem ser acometidos, né? Por inflamações muito graves. Então, pacientes que às vezes evoluem para hemodiálise por falência renal, secundárias ao lúpus, né? E muitas vezes o lúpus sistêmico, o diagnóstico é feito através da pele. Sei. Então, a pele é uma manifestação muito frequente. Então, é aquele vermelho que a gente chama de asa de borboleta no rosto de uma mulher, né? Às vezes manchas vermelhas no corpo, né? Alterações de unhas também. Às vezes você tem vermelhidão nas pontas dos dedos, aquela vermelhidão com dor associada. Então, assim, a pele é muito frequentemente acometida no lúpus. Não tem cura, mas avançou no tratamento. Sim, avançou no tratamento, né? Hoje nós temos biológicos, que são medicações que estão revolucionando a medicina, né? Bom, nosso tempo estourou, Zé Afonso. Edvar, agradece o povo aí, Edvar. Bom, foram várias participações, agradeço o pessoal, né? E convidando mais uma vez para que possam participar com a gente, nos mandando mensagem de áudio, mensagem de texto. O Edvar tá longe hoje, mas amanhã ele vai estar aqui. Probleminha técnico aqui, mas deu certinho. Até amanhã, Edvar. Grande abraço, bom dia. Doutora Nara, muito obrigado pela presença. Eu acho que respondeu várias perguntas, tirou muitas dúvidas dos ouvintes. Nós vamos trazê-lo várias outras vezes aqui, viu, Zé? Pra gente esclarecer, tirar dúvida aqui. A aula que ela deu pra gente, conseguiu avançar muito nas explicações e já tem muita gente pedindo pra gente trazê-la de volta aqui no nosso programa numa próxima oportunidade. Pra destacar só uma das mensagens aqui, ó. Amiga desde criancinha, excelente profissional, uma fofura de pessoa e muito bondosa. Abraço, sucesso para vocês dois no debate, para vocês todos do debate. É a Marli Machado. Gente, muito Marli, bem. Obrigada. Grande abraço, eu agradeço, estou à disposição. Doutora, obrigado, viu? Bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada. Zé Afonso. Pois é, amanhã a gente volta. Estaremos de volta aqui.